tarde, gente. Bom, eu sou o Caio Gomes, eu sou agora doutorando aqui no departamento, sob orientação da professora Maria Helena Capelato, e o meu doutorado é um desenvolvimento do trabalho de mestrado, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. No mestrado, o título do meu mestrado é esse daí, Conexões... na verdade, é Quando um Muro Separa uma Ponte Une, Conexões Transnacionais na Canção Engajada Latino-Americana. E o doutorado, no mestrado, eu estudei aí os projetos de integração da América Latina por meio da canção, que começaram a ser elaborados a partir dos anos 60, e fui até os golpes militares, até o início ali dos anos 70. E agora, no doutorado, a proposta é que eu estude o que aconteceu com esses projetos de integração da América Latina que eu estudei lá no mestrado, depois dos golpes militares, durante o período das ditaduras. Então, vou apresentar hoje para vocês aqui os resultados do meu mestrado. E o meu mestrado acabou surgindo porque eu fiz o curso de História da América, como vocês estão fazendo, com a professora Maria Helena Capelato, e no final do curso ela dava um trabalho de tema livre, e eu tinha que inventar um tema para o meu trabalho de fim de curso, e eu já estava bem interessado pela música brasileira, mas não sabia absolutamente nada de música latino-americana, da música dos países vizinhos aí, e aí comecei a procurar algumas referências e comecei a achar que tinham muitas ligações ali que nunca tinham sido percebidas e que tinha muito mais proximidade do que a gente podia imaginar. Então, eu fiz um trabalho de final de curso, que virou uma iniciação científica, que virou um mestrado e agora está virando um doutorado. Então, isso para incentivo de vocês, que pode ser que, né, uma ideia que apareça agora aí tenha futuro lá na frente. Então, eu vou fazer um panorama geral aqui do trabalho, porque na pesquisa eu propus uma periodização, eu propus que esses projetos de integração da América Latina teriam 3 períodos fundamentais aí ao longo dos anos 60 e 70. Então, a minha ideia aqui hoje é apresentar um pouquinho cada um desses 3 períodos para vocês terem uma ideia mais geral do que se trata esses projetos de integração e como isso efetivamente resultou em uma série de conexões, de aproximações entre músicos de vários países da América Latina. Eu dei de título do mestrado esse verso aí de uma canção que chama Pesadelo, que é do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós, que é Quando um Muro Separa uma Ponte Une, porque a ideia era justamente trabalhar nesse universo das aproximações e das distâncias, das pontes e dos muros, então daquilo que coloca em conexão, em diálogo, e daquilo que impede, que atrapalha, que dificulta esses diálogos. Porque, na verdade, o que eu estudei são uma série de tentativas de aproximações e de superações de distâncias, de limites, de barreiras que tradicionalmente se impunham aí à cultura desses países, e especialmente aqui no caso, a música desses países. Então, eu tinha que procurar uma alternativa teórica aí que me ajudasse a enfrentar essa questão dos limites e das aproximações, e aí eu acabei me aproximando de uma série de discussões mais recentes que têm aparecido aí, que são as discussões das histórias conectadas e das histórias transnacionais. Então, eu considero que o meu trabalho é um trabalho de história transnacional. Por quê? Porque a ideia é justamente perseguir essas conexões, esses diálogos que vão mais além dos limites nacionais. Então, todos esses movimentos musicais que eu trabalhei aqui, eles têm características nacionais, eles têm características locais, eles têm desenvolvimentos específicos em cada um dos países e que tem a ver com a tradição musical do país, com a maneira como a música e a canção se desenvolveu em cada país. O que me interessou aqui no trabalho, óbvio que eu não me propus aqui a fazer uma história da música latino-americana, que é uma coisa que não teria cabimento para um mestrado. Então, a ideia do trabalho era não retomar a trajetória dessa música em cada país, não retomar as realidades nacionais, mas justamente ir atrás daquilo que ultrapassava os limites nacionais, ir atrás dessas conexões que ultrapassavam os limites nacionais. Então, o recorte do trabalho não é um recorte nacional,
não é um recorte específico, mas é focar nessas conexões transnacionais. Então, o meu objeto de pesquisa são as conexões. Então, na verdade, aí tem duas abordagens. Por um lado, me interessavam os projetos de unidade da América Latina por meio da canção. Então, por um lado, me interessava ver como esses músicos engajados dos anos 60 e 70 propunham projetos de integração. Então, esses projetos apareciam, por um lado, em textos, manifestos, entrevistas e apareciam nas próprias canções. Eles começaram nesse período, eles começaram a fazer canções que convocavam a unidade da América Latina. Então, por um lado, analisar esses projetos e, por outro lado, tentar entender como esses projetos, de alguma maneira, efetivamente começaram a se materializar nesses anos 60 e no comecinho dos anos 70, a partir da promoção de uma série de encontros efetivos desses artistas, seja para produzir trabalhos comuns, seja para produzir discos coletivos, seja em congressos que se organizaram aí nesse período para discutir essa experiência da canção engajada. Então, além de pensar os projetos em si, a ideia era perseguir as conexões, perseguir os momentos em que esses músicos efetivamente se colocaram em diálogo e tentaram transformar em realidade aquilo que eles estavam propondo com as suas músicas e com, nos manifestos e tudo que eles escreveram. Então, para pensar um pouco esses dois universos, dos projetos e das conexões, eu propus uma periodização. Então, a minha ideia é falar um pouquinho para vocês de cada um desses 3 períodos que eu propus, porque quando eu comecei, aí tinha um novo problema aí quando eu comecei a enfrentar o que realmente era aquela pesquisa. Porque aí se tratava de alguma coisa perto dos 300 discos, ou seja, mais de 1000 canções, e um material enorme, material impresso enorme, então matérias de jornais, artigos, manifestos. Eu fui para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile fazer pesquisa, e aí me vi ali com um material imenso, e aí tinha que dar ali uma lógica para aquilo tudo. E eu comecei a trabalhar esse material, a levantar os discos e a levantar esse material todo, e comecei a achar que tinha ali uma cronologia ali que facilitaria um pouco para entender esses movimentos todos. Então, eu propus 3 períodos para entender esse processo de aproximações desses músicos engajados. Um primeiro período seria o período de 63 a 66, que seria um momento de formação desses movimentos de canção engajada e onde apareceriam, então, os primeiros traços desses projetos de unidade da América Latina. Um segundo período seria de 67 a 69, porque o ano de 67 é um marco importante, depois eu vou falar com mais detalhe para vocês, porque é um ano em que acontece um grande festival em Cuba, que reúne os principais nomes desses movimentos dos vários países e que pela primeira vez, então, propõe a efetiva construção ali de um movimento unificado da América Latina. E aí, então, esse movimento ganha uma outra dimensão e ganha outras questões, então tem uma diferença enorme da produção musical desse primeiro período para essa produção pós-67. E um terceiro período seria dos anos iniciais da década de 70, ali o período entre 70 e 73, no caso do Chile e do Uruguai, porque 73 é o ano do golpe nos 2 países que interrompe, de alguma maneira, essas discussões, e na Argentina esse período se dilata um pouco até 76, que é o ano do golpe. Então, esse terceiro período seria o período ali dos anos 70 até os golpes militares ali nos países, porque também a discussão das ditaduras coloca uma outra problemática para esses movimentos, que é o que agora vai me ocupar no doutorado. E, por fim, lá no capítulo 4, eu ainda tentei percorrer um pouco o lugar do Brasil nessa discussão toda, como é que o Brasil tentou, de alguma maneira, ainda que de uma maneira muito delicada ali, mas o Brasil tentou, de alguma maneira, participar desses circuitos. Então, na verdade, a dissertação até se organiza nisso, são 4 capítulos, cada um dos capítulos sobre um desses períodos que eu propus e o 4º capítulo sobre a tentativa de participação do Brasil nessas dinâmicas. Então, esse primeiro período aí, de 63 a 66, é justamente o momento em que surgem movimentos organizados de canção engajada
nos países que eu estou enfocando aqui. Eu estou falando principalmente do universo do que vai depois se consolidar como a nova canção latino-americana. Então, são movimentos que surgem fundamentalmente na Argentina, no Chile e no Uruguai, e que vão conformar um certo modelo de música engajada que vai ditar ali uma referência para todos esses movimentos que vão buscar, então, essa integração da América Latina pela canção. Então, essa ideia de uma integração latino-americana pela música, da circulação da música entre os vários países, não é uma novidade dos anos 60. A música dos países latino-americanos circula desde que a indústria musical está organizada. Então, a música dançante do Caribe chegava em grandes quantidades na América do Sul desde sempre. Já existia um circuito aí muito mediado pelo mercado de música latino-americana consumida em todos os países. Agora, aqui se coloca uma outra questão, um outro circuito, porque essa música não está circulando motivada por questões comerciais. Não são circuitos comerciais que estão viabilizando a circulação dessa música. Essa música está circulando por conta do seu conteúdo político. Então, essa música tem uma especificidade que é cruzar a política, o engajamento político com uma certa inovação estética e uma proposta de renovação musical. Então, já havia aí uma trajetória de circulação da música latino-americana pelos países todos do continente, mas aqui a gente está lidando com um outro tipo de circulação motivada pela questão do engajamento político. Então, os artistas começaram... E aí, a discussão que a Gabriela propôs na primeira parte está diretamente relacionada com isso, porque esse ambiente criado pela Revolução Cubana, no começo dos anos 60, esse ambiente da crença radical na possibilidade da revolução, na possibilidade de uma transformação política na América Latina, é aí o disparador desses movimentos todos. Esses movimentos todos são movimentos que pensam que a canção precisa se reinventar para atender a esse novo momento de expectativas de uma transformação na América Latina. Então, esses artistas todos aqui que eu estudei acreditavam nessa possibilidade da revolução, da transformação da América Latina, e aí a discussão sobre como isso deveria se dar é enorme. Eles defendem aí estratégias diferentes, alguns aderem ao modelo cubano, outros não, aí as variantes são enormes, mas eles estavam de alguma maneira envolvidos nesse ambiente, na crença de uma nova América Latina surgindo, informada aí principalmente pela Revolução Cubana. Então, não é por acaso que esses movimentos começam a surgir ali na primeira metade dos anos 60, que eles estão diretamente informados aí por essas transformações que estavam se dando na América Latina e principalmente pelo impacto da Revolução Cubana e pela guinada socialista da Revolução Cubana a partir de 61. Então, esses artistas estão ali nesse ambiente da crença na Revolução. E aí, então, eles começam a propor possibilidades de reinventar as tradições musicais dos seus países e cruzar essa transformação estética com a incorporação de discussões políticas, de temas políticos nas canções. Então, esse ano de 63 eu escolhi como marco inicial, por quê? Porque é nesse ano que se forma um movimento organizado na Argentina de canção engajada, que ganha o nome de Nuevo Cancioneiro Argentino. Então, primeira coisa importante desse movimento do Novo Cancioneiro Argentino é que ele surge na cidade de Mendoza. Ele não surge na capital Buenos Aires, porque é justamente um grupo de intelectuais e artistas da cidade de Mendoza, que vivia ali naquele momento uma espécie de boom cultural, que começam a propor uma ideia de renovar a música argentina, e essa renovação passaria inclusive por combater a predominância da capital e da música vinda da capital, que no caso era o tango, na construção do que seria a música argentina. Então, esse movimento do Novo Cancioneiro Argentino se organiza em 63. Em 63, um grupo de intelectuais de Mendoza faz um evento no Círculo de Periodistas lá de Mendoza e escrevem um manifesto, que é o Manifesto do Novo Cancioneiro Argentino, para lançar, então, justamente esse movimento de renovação da canção popular argentina. E aí, então, esses músicos falam, então, tem toda uma discussão do que seria inovar a música argentina. Então, uma discussão sobre a centralidade do tango, sobre a necessidade de trazer os gêneros das províncias para o que se entendia como a música argentina. E
uma questão fundamental para esse movimento é que a nova canção argentina precisava, fundamentalmente, trazer a política para suas letras. Então, essa música, além de trazer novos gêneros, novos ritmos, de inovar dentro da tradição musical argentina, ela precisava, de alguma maneira, incorporar as discussões políticas que estavam em voga e ela tinha que se transformar numa canção que convocasse a população a se envolver com a política. Então, esse movimento do novo cancioneiro argentino se formaliza, então eles têm ali um manifesto, eles têm um show de lançamento, o manifesto é lido nesse show, depois ele é publicado em jornais de Mendoza, ele mais para frente consegue ser publicado também em alguns jornais e revistas de Buenos Aires e começa a circular e o movimento vai aos poucos ganhando uma certa importância nacional. Agora, esse movimento foi organizado principalmente por duas figuras, que era o Armando Terrada Gomes, que era um poeta e um jornalista importante lá de Mendoza, e por Oscar Matos, que era um músico também lá de Mendoza, e o Oscar Matos era casado com uma jovem cantora que estava tentando, de alguma maneira, construir uma carreira de cantora, que era a Mercedes Sosa, que depois vai virar não só a figura máxima desse movimento do novo cancioneiro, como vai virar a figura máxima dessa música engajada latino-americana. Mercedes Sosa vai conseguir se projetar ao longo desse período todo como uma cantora latino-americana. E aí ela vai, então, incorporar, ela vai se tornar uma espécie de referência dessa ideia da construção de uma música latino-americana e não uma música nacional, uma música argentina, mas uma música que ultrapassa fronteiras. E ela é, então, uma das fundadoras desse movimento do novo cancioneiro argentino. Então, lá no caso da Argentina, tinha uma discussão ali nacional que era relacionada com a discussão sobre o folclore. Tinha toda uma discussão, desde o final dos anos 40, tanto na Argentina quanto no Chile quanto no Uruguai, começou um movimento de valorização do folclore, do que se entendia então como folclore, e então de uma certa música popular, né, que sairia das classes populares e que seria o verdadeiro repertório da música nacional. Então, lá no começo dos anos 40, no finzinho dos anos 40, começo dos anos 50, começam a se intensificar os movimentos de coleta da música tida como popular, então dessa música, das canções de ninar, das canções de trabalho. Então, vários folcloristas desses países começam a coletar esse repertório musical nacional. E nos anos 60, começa a aparecer uma discussão que está na base da origem de todos esses movimentos de Chile, Argentina e Uruguai, que é a ideia de que, afinal de contas, o folclore é coletar esse tipo de música e, então, reproduzir a música produzida originariamente pelo povo e que teria, então, uma essência, uma originalidade, ou o folclore deveria ser algo vivo que retrabalhasse esse universo popular e esse universo que seria a essência da música nacional para produzir algo novo que então seria a verdadeira música argentina. Esses movimentos de nova canção, que vão incorporar essa questão do engajamento, são movimentos todos eles que defendem essa segunda opção, essa opção de usar o folclore como a base para a produção de uma música nova, de uma música original. Então, a gente está falando aqui não de compiladores, não de folcloristas, mas de compositores que vão se apropriar desse universo folclórico nacional para criar uma nova música. E a nova canção dá um passo além, porque não só é criar uma nova música, mas criar uma nova música politizada. Então, se essa música representa o universo dos popular e o universo dos trabalhadores, ela precisa, de alguma maneira, incorporar as demandas dessas classes. Então, ela precisa se politizar. Então, essa música dos anos dessa primeira fase, de 63 a 66, o engajamento dessa música está muito atrelado a uma certa denúncia da exploração do trabalhador. Então, essa música se politiza como? Denunciando a situação de vida do povo. Então, se folclore é a música popular,
essa música folclórica precisa denunciar a situação que esse povo está submetido. Então, normalmente, essa música desse comecinho é uma música que fala ali de trabalhadores, de camponeses e donos de terra, de como os camponeses são explorados pelos proprietários, de como eles deveriam se revoltar contra essa situação. E então são músicas de denúncia social. Então, esse primeiro momento dessa música engajada latino-americana é um momento de uma música de denúncia social, de denúncia das desigualdades, das dificuldades do homem pobre, do homem trabalhador. Então, é dessa maneira que esses movimentos começam a aparecer. Então, em 63 aparece esse movimento na Argentina, do Novo Cancioneiro. Depois, no mesmo ano de 63, no Uruguai, também começa a surgir um movimento. Ele não se organiza, não se institucionaliza como o movimento argentino, com um show e um manifesto, mas ele tem um marco importante ali, que é o lançamento do primeiro disco do Daniel Viglietti, que vai ser o principal nome da canção de protesto uruguaia, depois vai ser a principal figura aí da canção engajada uruguaia, e ele lança o seu primeiro disco em 1963, e esse disco do Viglietti de 63, de alguma maneira, é o primeiro disco que incorpora de uma maneira mais complexa e mais radical essas propostas que vinham surgindo de uma maneira mais difusa, que já aparecia de alguma maneira lá na Argentina e que agora começa a aparecer também no Uruguai. E aí o que é importante? Tanto no manifesto do Novo Cancioneiro Argentino, nesse marco fundador de um movimento na Argentina, quanto no disco do Viglietti, nesse primeiro disco aí de 63, aparece a ideia da integração da América Latina. Então, lá no Manifesto do Novo Cancioneiro, tem um momento lá que eles falam que o movimento do Novo Cancioneiro está aberto ao diálogo com os movimentos similares que existissem no resto da América Latina. Então, que era um objetivo do movimento do Novo Cancioneiro argentino procurar se conectar com outras experiências que existissem em outros países da América Latina. Então, isso, em primeiro lugar, demonstra a consciência que esses homens ligados a esses movimentos tinham de que isso aí existia, de que esse formato de canção estava aparecendo também em outros lugares, e mais, não só isso existia em outros lugares, como eles precisavam construir esses movimentos em diálogo. Esses movimentos não deveriam ser movimentos nacionais, mas sim movimentos latino-americanos. E no disco do Daniel Viglietti, entre as canções desse primeiro disco, tem uma música que vai virar uma espécie de marco inicial aí dessa produção de canções que convocam pela unidade da América Latina e pelo diálogo dos países latino-americanos, que é essa música Canción para mi América, que é, de alguma maneira, uma canção símbolo dessa fase inicial, dessa fase que vai de 63 a 66, e ela é muito simbólica porque ela é lançada pelo Daniel Viglietti no primeiro disco dele, que a capa está lá, é aquele Canciones Folclóricas e 6 Impressões para Canto e Guitarra. Eram LPs, então tinha lado A e lado B. O lado A era o Canciones Folclóricas e o lado B eram essas 6 impressões para canto e guitarra. Então, um lado era instrumental, eram canções instrumentais que o Viglietti fez para violão. Ele teve aqui em São Paulo agora, acho que há menos de um mês, fez um show no Sesc Belenzinho. E acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, ele fez também alguns shows no Sesc Santana. Ele existe ainda, está nativo aí, e de vez em quando ele aparece. Ele não é muito disposto a conversas. Às vezes que eu tentei falar com ele não se interessou nem um pouco, falou que pesquisadores não interessam para ele, então não está muito disposto a contar nada para a gente. Mas está aí, a gente pode ver, ele continua cantando essas mesmas músicas que ele cantava aqui, são as músicas que ele canta no show até hoje. Então, dá para ver lá até hoje. Mas então ele grava, ele mesmo, a música lá no seu primeiro disco. Depois essa música vai ser regravada pela Mercedes Sosa no seu terceiro álbum, esse disco de Eu Não Canto Por Cantar. E depois ele vai ser gravado ainda no Chile. Eu ainda não falei do Chile para vocês, vou falar daqui a pouco. Mas os irmãos Parra lá, que são figuras fundamentais do movimento no Chile, também vão gravar essa música em 65. Então, no intervalo aí de 2 anos, a música é gravada pelo compositor e pelas principais referências da música engajada do Chile e da Argentina. Então, ela não só é uma canção que fala da unidade latino-americana, como ela é uma canção que imediatamente começa a circular por esse circuito da música engajada latino-americana, sendo gravada
então, pelos principais representantes do movimento nos países vizinhos. Então, aqui já começa a aparecer bem aquilo que eu falei para vocês que era o meu objeto inicial, que é, por um lado, então, pensar o projeto de unidade e, por outro lado, pensar como ele imediatamente começa a se concretizar pela efetiva conexão. Então, o Viglietti escreve uma música falando da unidade latino-americana e essa música imediatamente começa a circular, a ser regravada nos outros países e começa ela a ser, então, um instrumento da promoção desse diálogo, dessa conexão. Tá? Então, acho que a gente podia ouvir a música e aí depois a gente conversa um pouquinho de algumas coisas que aparecem aí. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar.